Sejam muito bem-vindos aos Três Pontos. Hoje a gente vai falar sobre saúde. E aí, sobre saúde, eu fui procurar na OMS o que era saúde. A definição lá é bem-estar físico, bem-estar completo, físico, social e mental. E aí, quando veio saúde, me veio uma pessoa quase que junto, né? Não sei se é para falar sobre isso, que para mim, é uma pessoa assim que eu tenho a honra de estar perto e já me ajudou tanto. Assim, eu acho que ele nem sabe o quanto, né? Nas suas falas, nos seus insights, nos seus ensinamentos. Então, hoje com vocês, assim, uma visita para lá de Sagrada, que eu estou assim extremamente honrada e emocionada. Dr. Vinícius Maia, ele é médico. E na nossa conversa antes, ele trouxe só uma frase que eu queria deixar aí para vocês sentirem o tom da nossa conversa. Ele tem como missão curar a medicina através dele, através da sua experiência. É isso, Vini. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu estou muito feliz de estar aqui, minha querida. Esse convite, qualquer convite hoje que me fazem para falar sobre isso, me enche de emoção, né? Meu coração está acelerado aqui, continua acelerado. E muita alegria que eu tô. E isso que você disse foi uma descoberta muito difícil até, porque vem de um lugar de dor. Eu estava muito frustrado na profissão, né? Uma profissão que teoricamente se pressupõe a cuidar da saúde, tão focada na doença, tão focada em resolver problemas, né? Então, essa definição de saúde da OMS realmente ela é muito bonita, mas de fato a maior parte dos nossos colegas não estão despertos para olhar de fato para a saúde, né? E em algum lugar da minha vida eu acordei para isso e eu vou esse momentinho aqui de compartilhar um pouco desses insights, né? Quando você me chamou para falar e me pediu 3 pontos, você sabe que hoje perguntar para um médico para ele escolher 3 pontos é um desafio, né? Fala assim, cara, tem tanta coisa que eu posso fazer para a saúde, então... E eu acho que esse lugar de encontrar o que fazer para a saúde é meio óbvio e a gente já está meio atropelado de um tanto de informação. A internet traz muita informação. Eu fiquei pensando assim, o que seria de fato 3 pontos hoje que poderia trazer impacto, né? E o que veio para mim foi assim, eu acho que a primeira questão, o primeiro ponto crucial é decidir, né? Em como eu vou decidir realmente cuidar bem de mim mesmo, né? O segundo momento, a partir disso, é o que fazer. E o que eu vou fazer? Quais as ações que eu posso fazer, né? Paulatinas ou não, pequenas ou não. Quais as pequenas ações que eu posso fazer, uma a uma, que inclusive vão patrocinar a manutenção das ações. E um terceiro ponto seria fazer isso de maneira generosa, amorosa, gentil, né? Que é muito importante também, porque a gente já está muito acostumado a aprender pela dor, mas eu acho que com relação à saúde, a gente pode ir aproveitando, se deleitando dos efeitos das ações já feitas e que patrocinam a gente continuar, né? Então, é isso que eu senti de falar assim, decidir, agir e fazer isso com amor. Honrando, de alguma maneira, os nossos 3 centros de inteligência, né? O nosso corpo físico, que honra com a questão do que fazer, o nosso corpo mental, que é quem decide o que fazer, e o nosso coração, de fazer isso com amor, né? Com gentileza, enfim. Bom, Ô, e aí? Vini, quando você me traz isso, algumas coisas me chamam a atenção, né? Porque quando a gente fala em saúde, por isso eu até fui buscar, porque a primeira coisa é assim, é a não saúde, né? A gente se conecta ausência à de doença. doença. Então eu tenho que procurar a saúde, o médico, porque eu tenho alguma coisa. E aí, quando você traz isso, a decisão, já me traz assim, como se decide, né? O que é essa decisão? De sim, eu vou ser uma pessoa saudável, né? E o que é ser saudável, enfim. Então, eu vou contar aqui como é que aconteceu para mim, né? Porque nesse meio tempo em que eu estava assumindo essa posição nova, né, de encarar a profissão de uma maneira diferente, ao invés de olhar para a doença, tentar consertar a doença e olhar para a saúde, ou seja, olhar para o outro lado, eu tive um encontro também do que estava acontecendo com relação à saúde para mim, né? E aí eu entendi que havia, além de tomar algum remédio
para resolver alguma queixa minha, por exemplo, tinha algo assim: eu preciso fazer algo antes, eu preciso reconhecer algo antes. E aí que vem a primeira questão, que é assim: eu precisava resgatar a vontade de cuidar bem do filho dos meus pais, né? Então, aí já vem uma questão da minha formação em constelação familiar que me inspirou a pensar assim: existe algo muito sagrado quando eu reconheço a vida que me habita, que vem do meu papai e da minha mamãe, e me inspirar nesta vida que me habita para cuidar bem do filho deles, porque isso eu sei que eles querem que eu faça, né? E é como se eu me apropriasse de um tubo mesmo, um tubo de combustível fóssil, que se conecta nas minhas costas, que vem e que eu recebo através dos meus pais tudo que vem antes, sem querer mudar nada. Ou seja, como um combustível fóssil que eu transmuto dentro do meu ser e que é combustível para que eu viva daqui para frente. Então, para que eu tenha gás, para que eu tenha combustível para fazer isso, a primeira coisa é dar um passinho para trás e olhar para trás. Será que eu estou com meu papai e minha mamãe bem misturadinhos dentro de mim? E não é assim: será que eu estou relacionando bem com aquele homem, com aquela mulher? Não, não é mais que isso. É aquele arquétipo do homem e aquele arquétipo da mulher que me habita, que é representado por esses seres, está bem integrado em mim. E a partir desse lugar sagrado, me deu uma força muito grande e que me deu uma coragem de admitir isso que eu falei com você, que é: eu, de algum momento, descobri que o meu papel, talvez, meu propósito, era um pouco mais do que só cuidar da minha saúde e inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo. Eu senti que eu realmente admiti que tem um curandeiro dentro de mim, com uma vontade enorme de fazer despertar, de ajudar as pessoas a reconhecerem que existe esse curandeiro em cada uma delas. Mas isso só acontece quando eu me aproprio dessa força que vem de quem veio antes, né? Quando eu me aproprio, eu reconheço que sou um fruto de uma árvore que tem raízes muito antes de mim, tomo posse disso, e a partir disso, tomando posse disso, os frutos que saem de mim são muito férteis, né? E isso que é a questão, né? Eu sei que isso aqui existe um contrafluxo muito grande, né? A meus colegas, a minha profissão não olha para isso, né? A gente está acostumado, como médico, a avaliar luzes que acendem no painel de controle. Por exemplo, eu estou num avião, acendeu uma luzinha, ao invés de investigar porque a luzinha acendeu, eu tampo essa luzinha com algum anestésico. Eu escondo a luzinha, ou seja, eu não escuto o que o meu corpo, o meu sistema avisou que não está legal. O meu trabalho como médico hoje é investigar aqui, acender uma luzinha aí, né? Vamos descobrir por quê, por qual motivo isso aconteceu e vamos lá, vamos curar. E o que traz força para isso é esse encontro da ancestralidade, né? Que honra um nível neurológico alto. Logo abaixo da espiritualidade vem uma afiliação, ou seja, de onde é a minha afiliação? Eu sou fruto de onde? Eu sou fruto disso, né? E isso Vini, patrocinou. Desculpa. E isso tem muito, né, para vocês que estão nos ouvindo, assim, 50% somos, né, mãe, 50% pai. Então, assim, nosso corpo já é composto por isso. Em DNA, em matéria. DNA. Então, Mas, assim, entender que, cara, é isso, né? Ninguém... E isso eu não mudo. Isso eu não mudo e eu sou isso. Então, assim, mesmo quem não entende constelação, cara, isso, o seu corpo é feito do seu pai e da sua mãe, né? E a partir daí, se eu reconheço, como o Vini tá falando, quem são, né? Meu pai, minha mãe, eu tô honrando. E quando você traz isso, e eu nunca tinha ouvido assim, eu vou cuidar do filho, né? Dos meus pais, é fortíssimo. Eu sei. Por que eu sei? Porque eu sinto isso. O dia que saiu da minha boca, da minha voz, falar assim: Vini, você tá cuidando bem do filho dos seus pais, do seu papai e da sua mamãe, Dolada, que é assim que eu chamo minha mãe. Eu percebi que havia alguns lugares que eu não fazia. Exatamente. Como eles gostariam que eu fizesse. E eu não estou falando do homem e da mulher, eu estou falando de uma força maior do que isso, que habita todo o papai e toda a mamãe que querem que o filho vá bem no mundo, não é? Que seja uma pessoa de valor, que seja saudável, que faça escolhas melhores. Não é isso que os pais querem? Óbvio.
E não é isso? todos, né? Não Sem tem... exceção. Exato, Óbvio, tem exato. alguns que fogem à regra por alguns problemas que têm com o papai e a mamãe deles. Exato, mas Que não não... que eles não querem É para os isso. filhos, né? Todo é natural para um pai e uma Exatamente. mãe querer que o filho vá bem, ou seja, que ele cuide bem dele, né? Porque eles não vão estar presentes a vida inteira. Então o filho tem que admitir o papai e a mamãe que habita dentro para cuidar bem deles. E todos somos filhos, né? Resgatar, somos adultos, crescemos, mas temos em potencial essa criança que merece olhar assim, eu estou cuidando bem do filhinho da minha mamãe e do meu papai. Isso patrocina muito, dá força para que eu faça as mudanças necessárias com amorosidade. E à medida que eu vou fazendo isso, eu tenho um patrocínio. A palavra é meio óbvia. Eu tenho patrocínio, patrocínio de algo maior que me ajuda a continuar fazendo um pouquinho mais, né? E aí, Lísia, o que vem vem de um lugar muito profundo isso, porque na pandemia nós ficamos muito isolados e eu tive alguns momentos de encontro com uma espiritualidade bem profunda, assim, e que eu recebi umas instruções e eu quero compartilhar com vocês, né? São insights que muito poderosos, que foi uma questão assim, eu fui entender um pouquinho, a minha jornada na medicina foi uma frustração com a área médica, né? Inicialmente eu encontrei uma área dermatologia, minha primeira especialização. Só que eu ficava muito frustrado, né? A mulher que vinha na minha frente, por exemplo, muito triste com uma ruguinha que estava ali no cantinho do olho e que eu tinha muita facilidade para resolver, mas aquilo me dava uma frustração muito grande porque, de alguma maneira, a vida dela não estava legal e ela projetava na imagem, na ruga, a tentativa de tampar esse buraco e eu, ao fazer isso, não ficava feliz. Né? E foi assim que eu comecei a olhar para outro A gente estava lado. apagando as luzinhas, né? Isso, exatamente. E aí eu comecei a olhar para outro lado e flertar com áreas da medicina um pouco diferentes, né? Eu sou gauche, eu gosto do diferente, né? Do outro lado, enfim. E aí eu comecei a estudar, eu fui para ortomolecular, para medicina anti-envelhecimento, para medicina quântica, fui estudar programação neurolinguística, hipnose, constelação, áreas do desenvolvimento humano. Pensei em largar a medicina, porque eu falei, cara, isso que eu estou fazendo mudou a minha vida, porque eu tenho uma história de alcoolismo. Eu era alcoólatra, fumante, e depois de um treinamento, há 10 anos atrás, numa dinâmica, eu nunca mais pus cigarro na boca e me tornei um ex-alcoólatra. Eu falei, o que é isso aqui? Aquilo me impactou muito e pensei em largar a medicina. Falei, eu quero cuidar, trabalhar com isso. Até que um astrólogo, que eu agradeço muito, muito querido, virou para mim e falou assim, Vini, que história é essa de segregar? Por que você não traz isso para o seu consultório? Né? Por que não? Óbvio, eu trago isso para o consultório e as pessoas já vêm me procurar Por isso, né? buscando ajuda. Tem outras ferramentas que funcionaram para Para a mim. saúde, né? Isso. E aí foi muito revolucionário isso. Só que essa história minha na medicina terminou, né? Minha última especialização, a última que eu fiz, eu acho que vai ser a última, pelo menos por enquanto, foi nutrologia. E eu percebi que eu precisava curar uma relação que eu tinha distorcida com a comida. E por que eu tinha uma relação distorcida com a comida? Porque eu julgava a minha mamãe. A minha mamãe, eu reclamava quando criança que ela não achava ruim porque ela não demonstrava amor. É porque eu não tinha dificuldade de enxergar que a minha mãe demonstrava amor fazendo comida, como ela aprendeu com a minha avó amada, né? E aí, quando eu não via isso, eu tinha uma refratariedade à comida. Eu negava a comida. Então, eu ficava períodos em jejum, fazendo dietas enlouquecidas, e depois engordava de novo, porque não estava curada a relação com a comida, que tinha a ver com a cura, com a relação com a mamãe. Porque, na verdade, a forma como a gente se relaciona com a nutrição tem a ver com a forma que a gente se relaciona com a mamãe, que é quem alimenta. E se eu transcender um pouco isso, eu estou também trazendo para a Mãe Terra, que é a mãe de todos nós, mãe, que né? também nos nutre e nos alimenta. Então, uma distorção na relação com a minha mãe compromete a minha relação com a comida e compromete o meu cuidado com o filho dela. Então, ao olhar para isso, eu descobri que tinha uma magia que é assim, eu não posso mais negar o amor da minha mãe. Eu tenho que receber o amor dela do jeito que vem. E ela dá fazendo comida. Então eu vou receber.
Para você ter uma ideia, a minha mãe é o tipo de mãe que manda biscoito pelo Sedex. Ela mora no interior de Minas, né? Eu moro em Belo Horizonte ainda. A minha mãe chega biscoito no Sedex. E antes eu falava, mãe, você tá louca, mãe, o que é isso? Achava... Hoje eu falo, ô mãezinha, eu recebo. Porque esse é o amor dela. E quando eu passei a receber isso, é engraçado que eu não tive mais dificuldade de cuidar do peso, entende? E isso trouxe para mim um olhar um pouco mais compassivo, um pouco mais amplo, mais consciente dos perrengues que a maior parte das pessoas tem com relação à comida, porque a forma como você come é uma metáfora da forma como você vive. E isso tem a ver com essa parte materna dentro de você, né? Então, restaurar essa mamãe dentro do coração me ajudou a cuidar bem, melhor um pouco do filhinho dela, recebendo o amor que vem dela. Então, foi aí que eu comecei a caminhar nisso. Mas quando eu olhei para assim, cara, eu agora estou olhando para a alimentação. Eu acabei na alimentação. E aí eu fui entender uma coisa. Eu não sei se você sabe que o pai da medicina é o Hipócrates. Você já ouviu falar disso? Hipócrates é quem fez o juramento que a gente fala quando se forma, né? O juramento de Hipócrates é o juramento da medicina. E Hipócrates, um ser que viveu 400 anos antes de Cristo, tem 3 frases muito contundentes que eu vou compartilhar com vocês. A primeira delas é que ele fala assim, ó, fazei do seu alimento o seu medicamento e do seu medicamento o seu alimento. Ou seja, Hipócrates, antes de Cristo, já dizia que a nossa saúde está muito condicionada, de fato, ao que a gente coloca para dentro, né? Ao que eu como. E isso é meio óbvio, não é mais do mesmo. É realmente óbvio, porque eu sou constituído, eu sou não só o que eu como, eu sou o que eu absorvo. Então, é óbvio, mas a gente, na consciência... Isso. A gente tem dificuldade de realmente olhar isso. É isso que é o meu olhar. Segunda frase de Hipócrates. Antes de tentar curar alguém, pergunte-o se ele quer abandonar o que o adoece. Isso também é muito contundente, muito forte, porque me lembro de, por exemplo, pacientes com diabetes que sabidamente sabem que o açúcar faz mal, mas que escolhem tomar um remédio e continuar comendo açúcar. E esse não é o tratamento. Se a toxina é o carboidrato, o antídoto não é um remédio. O antídoto é evitar a toxina. Né? Eu sei que é um desafio, né? Existem outras questões envolvidas, mas... Então, antes de tentar curar alguém, pergunta se ele está disposto a abandonar o que o adoece. Isso faz sentido em várias outras áreas e outras doenças. Mas a terceira frase do Hipócrates, eu achava que ele era louco naquela ocasião, quando eu me formei, mas hoje eu faço uma ressalva muito grande, porque ele tinha muita razão, que ele falava assim, todas as doenças começam no intestino. Eu falava assim... Eu já vi isso, mas... Então, eu vou explicar por que todas as doenças começam no intestino. E aí eu fui entender que a minha jornada na medicina culminou na alimentação, porque na verdade deveria ter começado nela, mas eu tive que caminhar um tanto de outros passos para reconhecer que a alimentação bastava essa, né? Mas o como porque saber como comer bem, eu acho que a maior parte das pessoas até sabem. Mas o que me faz fazer isso? Aí que está o detalhe. E aí que vem isso que eu cheguei, que é um insight que eu tive, que é a importância que o intestino tem de fato. E quando eu estudei, eu confesso que eu achava que o intestino era um órgão filtrante, que lidava com o cocô. E boa parte dos colegas médicos ou da população normal acha que o intestino é só esse tubo que seleciona o que quer e põe o resto. Pois é, essa é uma parte do que o intestino faz, mas o intestino é hoje o órgão, na minha opinião, segundo o Paraninfo, o pai da medicina, mais importante para que eu tenha saúde, né? E aí eu vou explicar para vocês aqui por que isso. Primeiro motivo, é no intestino que são produzidos os neurotransmissores da felicidade, né? 95% da serotonina, que é o neurotransmissor do prazer, da alegria, da felicidade, é produzido no intestino, no tubo digestivo. E olha que distorção. A medicina tradicional, né, usa medicamentos para tratar a depressão, que são inibidores de recaptação de serotonina. Ou seja, ele atua na fenda sináptica para diminuir a recaptação da serotonina. Ao invés de atuar assim, peraí, a questão é serotonina?
Então, o que eu preciso é aumentar a produção de serotonina. E essa produção é intestinal. E aí, o mais curioso é que essa produção de serotonina no intestino, ela é auxiliada pelas bactérias que moram dentro do intestino. Não é feita só pelos enterócitos, ela é feita em conjunto. É como se fosse uma empresa que trabalha ali, que é a flora bacteriana. Ela atua produzindo serotonina junto. Então, quando eu ajudo o meu intestino comendo alimentos de qualidade, eu ajudo, inclusive, na formação do meu cocô e da manutenção da minha matéria. Mas eu também ajudo a produção de neurotransmissores que me trazem alegria. E quando eu escolho alimentos mais naturais, ou seja, alimentos que não estão com conservantes, o conservante, qual o objetivo dele? Evitar o crescimento bacteriano aqui fora para não apodrecer. Só que quando eu como isso, eu mato as bactérias que moram dentro do meu intestino, que trabalhariam produzindo minha serotonina. Então, eu comprometo a produção de serotonina. Então, essa conversa de comer orgânico, de descascar mais e desembalar menos, não é uma conversa nova era. Não é uma conversa assim, é real, é pragmática, no sentido assim, entende? Tipo, porque eu falava, eu sei, né? Tem que cansado de comer fruta, legumes, Isso. mas assim. Mas, assim, por exemplo, bom, qual a né, vantagem real de mas comer uma não, fruta meu. orgânica, uma verdura orgânica? Por quê? Se eu como um pimentão, que é um dos alimentos mais ricos em inseticida, que está cheio de inseticida, da mesma maneira que ele mata o bichinho aqui fora, ele mata o bichinho que me habita aqui dentro. E aí, assim, produz menos serotonina. Menos serotonina. Você menos feliz. Eu danifico uma mucosa intestinal que comprometo outras funções do intestino, que eu já vou falar daqui a pouquinho. E eu gero um microbioma que causa toxina, que produz toxinas. É como se eu pendesse o equilíbrio para o lado da doença. Fora que eu já fico triste, eu já fico mais deprimido, sem alegria e sem vontade de cuidar melhor de mim. Então, uma coisa é um ciclo virtuoso, quando eu começo a escolher alimentos com mais consciência e, ao mesmo tempo, alimentos que não estão contaminados com produtos químicos, que têm a finalidade de evitar o crescimento bacteriano, eu ajudo a minha empresa produtora de felicidade que habita meu intestino. Então, isso aí é muito contundente. E hoje a gente sabe que existe uma epidemia de tristeza, de transtorno do humor. O Brasil é o maior consumidor de antidepressivo do mundo, de ansiolítico, TDAH, autismo. Tudo isso começa no intestino. Porque tudo isso TDAH é deficiência na produção de dopamina, que também é produzida 60% no intestino. Ou seja, intestino define se eu vou ser alegre, feliz, contente ou não. Isso já traz boa parte das doenças. Então a história é assim, né? Agora me veio aquela coisa quando você não vai no banheiro, seu intestino não está funcionando legal, tá enfesado, porque você fica... Tem isso aí, isso é só um espectro da forma como você está lidando com isso, realmente, você está enfesado e tem que olhar para isso, né? Mas isso é só uma parte. Não tá. Isso é só uma parte. Isso diz, o intestino tem outras nuances que a gente precisa estar atento e olhar isso de uma forma assim mais ampliada, vendo ecologia disso, né? Porque por ter esse microbioma, essas bactérias que são coparticipantes, eu tenho que cuidar delas. Então eu preciso cuidar melhor do que eu como mesmo, real. Descascar mais, desembalar menos já é uma ótima forma de fazer. E eu vou recentemente compartilhar com vocês uma descoberta recente de um estudo muito grande japonês que foi publicado 2 semanas atrás, dizendo que o ideal para a nossa flora bacteriana, para a nossa matriz, para a gente ser feliz, é comer pelo menos 30 tipos de coisas por semana. Eu achei isso engraçado, curioso, porque assim, eu pensei, será que eu como 30? E aí a variabilidade de alimentos é importante também, porque tem pessoa que come sempre a mesma coisa. Arroz, feijão, batata e carne, por exemplo. Não tem cor aí, não tem frequências diferentes. Então eu preciso ter uma frequência laranja, um verdinho, um amarelo, um vermelho, um roxo, entendeu? Porque é frequência. Eu sou constituído disso. Porque cada uma dessas frequências representa uma vitamina, uma parte de mim, porque eu sou fruto da natureza, então eu preciso da natureza para me equilibrar. Então, e olha que interessante, a gente pode só ter um bom senso. A minha variabilidade eu preciso comer 30 cores diferentes, 30 coisas, 30 cores diferentes.
contando fruta, contando arroz, feijão, alface, você pode contar. Essa é uma variabilidade e esse estudo é muito legal. Eu até vou Muito estudar ele legal. mais, porque falou, coma 30 coisas diferentes. Obviamente, sem conservante, né? Que a fábrica seja a natureza e não seja só a indústria do homem. Então, esse é o primeiro motivo, né? As doenças do humor, as doenças emocionais, têm a ver com o que eu como. Hipócrates já estava muito certo. Segundo, o centro de comando do nosso sistema imune é no intestino. A central de comando é toda no intestino, né? É de lá que partem todas as ações para o sistema imune controlar os agentes externos que tentam nos causar doenças e aqueles agentes internos que crescem em nós. Por exemplo, as bactérias, fungos, vírus patogênicos é o tubo digestivo que sinaliza macrófago, corre ali que tem um vírus tentando entrar no intestino, ou linfócito, tem uma bactéria, sabe? É no intestino que partem essas ações. E se a gente está vivo hoje, depois de uma pandemia, é a ele que a gente tem que agradecer, uma pandemia de envergadura mundial, né? Se nós sobrevivemos, é porque o nosso órgão de comando deu conta de dar os comandos necessários para que a gente sobrevivesse. Temos que reconsiderar essa atuação desse intestino. Então, do tubo digestivo partem as ações para combater os agentes patogênicos e também as informações para corre ali porque tem uma célula estranha crescendo lá no seu pâncreas. Então, a gente tem que estar... o nosso intestino bisbilhota não só os agentes externos, como os internos. Então, ao ajudar o meu intestino, eu ajudo ele a dar conta desse recado. Se eu como muito junk, ele perde muita energia cuidando daquele lixo que eu estou comendo e perde força na observação, né? na auditoria, de ficar ali o tempo inteiro atento sobre essas questões. Então, já dizia a pressuposição da PNL, então, né? É isso. Sua energia vai isso. onde está seu foco. Exatamente. Então. E aí, então, olha só. Aí eu já trouxe as doenças do humor, eu trouxe as doenças infecciosas e trouxe o câncer. Ou seja, já quase todas as doenças. E aí eu vou acrescentar mais as doenças autoimunes, porque já que o centro de comando é no intestino, uma alteração no intestino, ou seja, você deixar o intestino irritado, faz com que haja gatilhos para ele se auto-atacar. Aí eu vou citar um exemplo aqui, por exemplo, o glúten hoje, né? Que a gente fala muito, que é uma proteína inflamatória. Por quê? Sendo que nós temos uma referência que Jesus servia pão para os apóstolos, eles compartilharam o pão. Mas o pão que Jesus comeu era um pão original. Era um pão feito de um trigo igual o Deus fez, com uma sequência genética natural. E na década de 70, uma empresa do agronegócio mexeu na proteína do trigo e aumentou em 450% o teor de gliadina, que é a proteína do trigo, para aumentar a produtividade. Quando isso aconteceu, quando isso entra no nosso tubo digestivo, isso dispara uma, assim, OVNI. O que é isso? Literalmente. Que OVNI é esse, Vini? Tipo, Vini, que proteína é essa? Ou seja, o seu sistema imune fica alerta e isso corrobora, né, ajuda a você a atacar a si mesmo. É como se o exército ficasse atento e ataca a si mesmo. E aí qualquer barulhinho eu vou lá e... Então, hoje a gente sabe que psoríase, tireoidite de Hashimoto, esclerose múltipla, lúpus, todas essas doenças autoimunes se beneficiam quando eu tiro os alimentos inflamatórios da dieta, porque eu cedo ao meu sistema imune. Todas as doenças autoimunes precisam de suporte nutricional, porque você tem que parar de atacar, porque o comando está vindo de lá, de onde está se sentindo atacado. E atacado por quê? Por toxinas de alimentos que foram mexidos geneticamente, que deixaram de ser naturais e viraram antígenos, e também por toxinas de inseticidas, de conservantes, químicos, de glutamato monossódico, de bisulfito, de cloro, perclorato, enfim, né? Mas a grande questão que é mais contundente, que eu já adiantei um pouco, é a consciência de que dentro do nosso intestino tem uma população vivente que habita o nosso intestino, que são as bactérias, os fungos, os protozoários, que eu confesso a vocês, eu achava que era assim, nós e eles. Tipo, igual os parasitas que a gente quer combater com remédio de verme e tal.
na verdade, todas essas ações que eu falei antes para vocês, produção de neurotransmissores, sinalização do tecido imunológico para atuação, combate uma doença, um câncer, as bactérias participam juntas. Então, essas funções que eu estou atribuindo ao intestino, com a microscopia eletrônica mais capaz de ver com mais detalhes, percebeu-se que existe uma rede dentro do intestino em que as bactérias são protagonistas também nessas ações que eu falei, que eu mencionei. Ou seja, existe um arcabouço de seres dentro da minha barriga que atua na minha felicidade, no combate aos cânceres, às doenças, às infecções, que sintetiza a vitamina D, que sintetiza a vitamina K2, que sintetiza neuropeptídeos. Ou seja, essas bactérias que nos habitam são extremamente importantes para nós. Não é nós e elas, é nós. Só que aí que entra uma coisa que eu não sabia. Isso eu não sabia. Eu não sabia que as bactérias coparticipavam disso. Eu achei que elas realmente eram assim, inquilinas que não pagavam aluguel. Hoje eu reconheço, elas são inquilinas simbióticas. Elas pagam um aluguel fundamental, que sem esse ônus eu não viveria. Eu não viveria sem o funcionamento das minhas bactérias. Eu não teria uma série de coisas. Se não pagasse a água e a luz do condomínio, isso, exatamente. Pagaria O sistema não sobrevive, né? E aí, isso foi uma descoberta recente para mim, mas a maior descoberta vem agora. E eu acho que boa parte de vocês também vão se assustar com essa informação. Em números absolutos, nós temos 10 vezes mais bactérias do que células no corpo. Isso realmente me assustou, eu não sabia. Caraca. Nós somos constituídos de 9% de células e 91% de seres. Ou seja, nós somos um condomínio mesmo, como você disse. Quer dizer que a frase é: eu sou um conjunto de células coabitado por uma infinidade de seres físicos. E que hoje eu reconheço que esses seres são fundamentais no que eu chamo de vida. Tá? E eu não sabia disso. Quer dizer que nós somos, então, um conjunto de células coabitado por uma infinidade de seres físicos e existe um equilíbrio... Existe 91% de seres que habitam você. Físicos. Responsáveis... Por tudo isso que a gente está falando. Então, mas calma que não parou ainda. Porque nós somos constituídos, então, de 10 vezes mais seres que não são a gente do que a gente mesmo. Mais ou menos isso. Mas, não para por aí. Existe um equilíbrio desses seres que pagam aluguel e os que não pagam aluguel. Ou seja, os seres simbióticos e os seres que estão ali só para manter espaço. Porque eu não vou falar do bem e do mal, porque isso é uma questão de ponto de vista. Né? Não é do bem e do mal. Eles estão ali por algum motivo, que talvez eu não saiba qual, mas existem bactérias que produzem um feedback, ou seja, que pagam aluguel, e outras que não. Mas eu pensava assim, então vou matar essas que não pagam? Se eu faço isso, as do bem crescem demais e viram um mal pior. Então, elas estão ali para criar um gradiente ecológico legal. E o ideal é esse, manter em 85% e 15%. Esse é o ideal. A maior parte das pessoas não está nisso. Está em quase 50-50, né? Então, tem o tempo inteiro uma guerra ali, uma guerra muito mais grave. Mas a questão é, então, como que eu mantenho esse equilíbrio? Ao escolher alimentos mais naturais, né? Alimentos fermentados, alimentos que não têm conservante, alimentos direto da natureza, né? Orgânicos. Eu ajudo o meu organismo a funcionar. Eu alimento seres que me alimentam. Ao comer conservantes, eu mato esses que me ajudam e faço crescer aqueles que não nem tanto. Está entendendo que a gente tem uma escolha a todo momento de patrocinar ou não a minha alegria, a minha imunidade, a minha felicidade, a minha longevidade. Está entendendo? E isso é muito mais sério do que a gente imagina e, ao mesmo tempo, simples e contundente. Mas a questão é, se eu como, então, mais natural, né, comida de verdade, eu ajudo bactérias do bem a crescer. Isso me dá mais vontade de cuidar melhor de mim mesmo,
né? É um ciclo virtuoso. Que eu tô mais né? feliz. Isso, eu fico mais feliz e quem está mais feliz gosta de... A comida não é um tapa-buraco. Eu adoro comer, amo comer, mas não uso a comida para tampar outros buracos. Comida não é para isso. Comida é para celebrar, para festejar, para me nutrir, mas não é para tampar buraco, né? Enfim. Mas a questão é, eu vou extrapolar um pouquinho esse conceito que a gente chegou aqui, que é, somos, em última análise, um pequeno conjunto de células coabitado por uma infinidade de seres físicos e metafísicos. Aí que vem uma questão que é assim, ó. O que é metafísico? É o que está além do físico. Ou seja, aquilo que eu não vejo, mas eu sei que me habita. Exato. Né? Eu sei assim, eu sou habitado por seres metafísicos. Quais são? Aí eu vou falar primeiro horizontalmente. Como a gente já adiantou aqui, eu sou, todos os meus ancestrais me coabitam metafisicamente. Ou seja, eu sou coabitado pelo meu papai e minha mamãe, querendo ou não querendo, eles moram dentro de mim, que é filho do meu avô e da minha avó, ou do papai e da mamãe deles, e do papai e da mamãe deles, e isso eu vou até lá atrás. E se eu rebobinar isso ao máximo, quando eu falo o máximo mesmo, eu chego, teoricamente, naquele primeiro ser unicelular que habitava a célula, que é de onde nós viemos. Ou seja, nós nos coabitamos, nós viemos do mesmo lugar. Enfim, ou seja, e eu preciso, em algum momento, tomar posse disso, sem querer mudar nada, porque eu não tenho esse poder. Eu tomo posse como petróleo disso e transmuto com o meu coração, com o meu amor, isso em combustível para me dar gás, para, em honra a eles, caminhar na estrada que eles pavimentaram para mim. Porque, convenhamos, todos nós temos a certeza de que os que vieram antes foi mais difícil para eles. Eles pavimentaram a nossa estrada. Tem uma frase buscar que a história aí, né? É claro. Né? Se você rebobinar um pouquinho mais, teve necessidade, teve guerra, teve violência, estupro, fome, muita guerra, muita falta, muita escassez, né? Nós somos frutos disso, né? Isso nos habita, né? Mas e se eu fizer uma simples análise, tem uma frase que eu gosto muito, assim, que é do meu professor de constelação, que fala assim: todos os nossos ancestrais carregaram um piano por nós. Nós automaticamente colocamos esse piano nas costas e vamos para a vida. Até que em algum momento a gente olha para aquilo e fala: cara, isso é um piano? Será que eu não posso tocar ao invés de só carregar? Né? E eu sinto que quando eu sento nisso e toco o piano, em honra ao que eles fizeram, eles dançam dentro de mim. Em alegria, tipo assim: até que enfim, alguém trouxe sentido para esse piano que a gente carregou tanto. Né? E olha que honra bonita falar assim: quem veio antes, vocês me permitem que eu toque? Eles vão falar: pelo amor de Deus, por favor. Agora só fez sentido esse isso, para isso. Era para isso que a gente carregou. Que bom que você está tocando, né? E eu acho que essa metáfora é interessante porque essa frequência que sai de cada um de nós é única e exclusiva. Ou seja, a música que cada um dos nossos pianos toca é única na orquestra que a gente chama de mundo, né, no universo. A música que sai de mim só sai de mim, entendeu? E quando eu passo a tocar essa minha música, isso inspira outras pessoas a tocar a dela também. E é essa a música que Deus quer que a gente toque. Entendeu? Cada um tocando a sua, do seu lugar, em honra a todos que vieram antes. A esse piano carregado com muita fé de que alguém um dia ia tocar assim, pode ser eu? Enfim. Então, metafisicamente, todos esses também nos habitam. E agora eu vou falar de um outro lugar. Isso eu falei horizontalmente, agora eu vou falar verticalmente. Assim como um rádio é capaz de equalizar uma frequência e sair uma voz que foi emitida numa antena distante, ou seja, existe uma onda eletromagnética que um aparelho capta e sai uma voz. Nós também somos como rádios capazes de,
ao neutralizar esse cabeção aqui, esse receptor da Sky, sintonizar uma frequência e captar uma voz de um ser de outra dimensão, né? Vou falar de um outro espaço, né? Da mesma maneira como o rádio faz. E eu confesso, Lísia, que antes eu achava isso muito... essa conversa é muito... Não gosto muito disso, não. Né? Eu achava muito estranho. Olhava para isso com muito temor, muito medo, muito receio, até que isso começou a acontecer comigo, né? Quando eu comecei a canalizar e receber, eu falei, Quando saiu outra língua da minha boca, eu falei, Quer dizer, quando eu passei a receber, eu falei, não tem mais como discordar e duvidar daquilo que se manifesta em mim. Enfim, e sem entrar muito aqui na esfera religiosa, isso é uma realidade, a mediunidade é uma coisa peculiar a qualquer ser humano, a qualquer ser humano que se presta a neutralizar um pouquinho o cabeção e se abrir, né? Abrir para receber algo de seres que habitam outro tempo, outro espaço, outra dimensão. Enfim, resumindo, e eu posso fazer isso com qualquer ser. Qualquer ser. Posso sintonizar a frequência de qualquer ser, detalhe, de qualquer tempo e espaço. Resumindo, nós somos um conjunto de células coabitado por um universo de seres físicos e metafísicos. Para falar bem a verdade, nós somos um universo inteiro. Numa escala em que o mundo é feito de escalas, nós representamos um planeta, um universo, né, habitado por bilhões e bilhões de seres, infinitamente seres. E a questão que esse é o insight, né, deste universo que eu chamo de eu aqui, né? Quem é o comandante? Quem é Deus? Quem é o gestor? Quem é o CEO? Eu mesmo, né? Aí que foi o meu grande aprendizado, falar, como é que é? Peraí. É como se as nossas células, esses seres que nos habitam, dissessem para nós uma frase bíblica que é: vós sois deuses. Então, o convite disso aqui é que a gente tome posse desse lugar, né? Desse lugar de gestão. Você pode chamar do jeito que você quiser, porque eu sei que algumas pessoas têm dificuldade de falar, eu sou Deus, né? E sim, é Deus, tá? Todos somos, né? Somos. Porque se a gente pensar também, aqui onde a gente está, nós somos células que habitamos um corpo que está sujeito a uma hierarquia superior. E que tem alguém que manda acima? Sim. Mas aqui sou eu sou Deus, né? E é engraçado que essa palavra brinca hoje comigo. Deus vem de eus, né? O conjunto de eus, né? E eu sou um euzinho aqui que represento ele, eu sou um fractal dele, né? Uma frase linda do Prem Baba que fala: você não pode ver Deus porque Deus é aquele que vê através de você. Isso é bonito, né? Enfim. Mas a questão é, eu ao assumir esse lugar de Deus, né? Assim, cara, então quer dizer que isso aqui, essa gestão é minha. Eu assumo uma responsabilidade que eu jamais tinha assumido de o que me acontece aqui, então, está à mercê da decisão deste ser, né? Este ser, esse CEO, que sou eu, precisa ocupar a cadeira da presidência e tomar posse e assumir isso com amorosidade, né? E quando eu estava nesse processo de conclusão disso, veio para mim uma forma de fazer isso bem interessante, que eu vou compartilhar com vocês. Não sei se você conhece, mas eu imagino que sim. Existe uma técnica havaiana de cura que pressupõe a afirmação de 4 frases com o objetivo de cura, de integração, né, de consciência. E essa frase é o Ho'oponopono, né? E quando eu comecei a receber isso, eu comecei a falar a frase, mas com o conhecimento de constelação, a gente mudou um pouquinho. Eu mudei um pouquinho a segunda frase. Na constelação, a gente não pede muito, por favor, me perdoe. A gente pede, eu sinto muito. Então, eu vou compartilhar com vocês. O convite, então, é onde você estiver, né? Pode ser assim, um dia que você estiver, na hora que você estiver tomando banho, pode ser na hora que você estiver indo dormir, a hora que você estiver acordado, pode ser naquele primeiro contato seu com o espelho de manhã, pode ser debaixo daquela cachoeira que se chama de chuveiro na sua casa, né? Sei lá, pode ser, na verdade, é você com o seu povo, né? Você
o convite que eu faço é, marca uma reunião com eles, sabe? Fala assim, atenção, moradores e moradoras da nave Vini, ou atenção, habitantes desse universo, planeta, sei lá, como você quiser chamar, habitantes disso, eu tenho um comunicado a fazer para vocês. Quando eu fiz isso a primeira vez, eu juro que eu vislumbrei a minha célula assim. Que isso? Deus está falando comigo? Tipo, Deus ouviu minhas preces. Que porque voz é? É uma comunicação real. Você vai falar, eu tenho um comunicado a fazer para vocês. E a primeira afirmação é, faça isso com presença, tá? É do seu jeito. É a sua presença ocupando isso, né? Trazendo a sensação de viver, experimentar o que é isso. E a primeira frase é, eu sinto muito. E esse eu sinto muito, quando eu falei a primeira vez, eu sinto muito por ter deixado vocês há tanto tempo, a Deus dará. Eu acho isso muito óbvio. Tipo, Deus dará. Deus sou eu para eles. Eu sinto muito. Eu sinto muito pelas inúmeras vezes que eu bebi demais, que eu não cuidei bem de mim. Eu sinto muito pelas inúmeras vezes que eu exagerei, que eu usei drogas ou que eu me maltratei. E aí pode vir as coisas mais corriqueiras. Eu sinto muito por ter dormido sem escovar dente. Eu sinto muito se eu fiquei com preguiça de fazer exercício físico. Sei lá, eu sinto muito. E esses tem que sentir mesmo. E ao mesmo tempo, quando você fala eu sinto muito, você pode usar essa frase para se conectar aqui. Eu estou sentindo agora muito vocês dentro de mim. Estou sentindo essa vida que antes eu não tinha consciência que me habitava. Então eu sinto muito também no sentido não só de estar dizendo que está pedindo perdão, digamos assim, mas no sentido assim, agora eu estou sentindo vocês. Eu te vejo. Eu isso. Vejo então, vocês. Essa é a segunda afirmação. No lugar de, por favor, me perdoe, vem. Agora eu vejo vocês. Agora eu sinto vocês. Agora eu reconheço vocês. Peço que também me vejam com carinho. Isso já é muito forte, tá? Isso, experimenta. Nunca te pedi nada. Experimenta pra você ver. Terceira afirmação. Eu amo vocês, né? Eu amo. E olha, esse amor não é amor romântico, tocando musiquinha, não. É um amo sou. Eu amo cada um dos pedacinhos que me compõem. Eu amo a célula do meu pé, do meu joelho, da minha tripa, do meu coração, da minha retina, cada fio de cabelo. Cada um dos seres que me habitam, inquilinos ou não, pagantes ou não, que são o que eu chamo de eu hoje, que me constituem, né? Eu amo cada um do trabalho, cada trabalho que esses seres fazem por nós e eu ainda não tinha consciência. Eu amo cada um dos que vieram antes. Eu amo o meu papai, a minha mãe. Não estou falando do homem e da mulher, que está cheio de defeito. Eu estou falando do que me compõe em cada uma dessas diminutas partes minhas, células, órgãos, que veio deles. E não só deles, dos meus avós, bisavós, tataravós, ou seja, eu amo tudo isso. E sou profundamente honrado com isso que eu recebo. Eu honro e amo a possibilidade de ser um canal, de receber uma instrução, porque isso que eu estou compartilhando não veio da minha cabeça, veio de um outro lugar, né? Através de uma... Eu recebi essa instrução e a instrução foi clara. Você precisa passar isso para todo paciente que estiver na sua frente. E eu falei, como? Tipo, assim. Ok. Conte. É isso que eu estou fazendo, né? Estou fazendo aqui agora. E a quarta afirmação. E sou profundamente grato. E é o grato assim. E a partir de hoje assumo um compromisso. Galera, eu voltei. Eu estou aqui. Eu ocupei esse lugar. Me ajuda. Porque é muito novo.
É novo para mim. É novo para qualquer um. Falar assim... Eu falo muito hoje, assim, em nome de todos que me coabitam, né? E quando eu falo todos, é uma galera. Isso me dá uma força. E qualquer um, tá? Essa força é acessível a qualquer um. É só eu tomar, ter consciência dela. A partir de hoje, eu assumo um compromisso de estar consciente de todo esse todo que me habita e me apropriar, beber dessa fonte para que eu avance um pouquinho mais cada vez. Então, quando eu tomo posse disso, eu deixo de comer algo que... Não, eu falo assim, mas eu não posso comer glúten. Não, eu não posso. É porque eu não quero. Entende que o não querer te dá poder e o não posso te tira poder? Então, assim, não, eu escolho não comer. Eu posso. E de Eu vez em não quando eu como quero. também. Aham. Eu como, já ressignifico, falo, tá, essa é a minha exceção. Mas eu escolho diferente, porque em nome de todos que me habitam, eu escolho isso. E olha, eu vou falar para vocês, isso é de uma força, de um poder que eu ainda estou me acostumando no meu planeta, mas eu não conheço nenhuma força mais poderosa de resgatar o curandeiro que nos habita. E se o meu propósito é esse, né? Eu sou um curandeiro hoje que assumo que toda pessoa precisa reconhecer que essa força habita dentro dela, né? Não é um outro que vai me salvar, me ajudar, me curar. Eu vou tomar posse e é claro que eu posso contar com ajuda. Eu sou um desses. Eu sou um consultor de empresas. Falo, olha, eu acho que você deve investir aqui. Eu leio isso porque eu trabalho com isso há 23 anos. Mas é você que tem que precisar descobrir algo que, além disso, para que fazer isso, né? Que foi o início, ô Vini, da nossa conversa, né? Quando Aham. a gente falou os 3 pontos, né? A decisão, a ação e a amorosidade. E aí, na nossa conversa, antes de entrar, eu falei, a questão é a decisão, né? Como é que eu tenho essa... Não. E aí, trazendo essa conversa sagrada, única, Quando eu olho, quando a eu decisão é de um sinto lugar muito isso, maior. é isso. É um lugar de uma grandeza que, cara, não tem dificuldade E nenhuma. aí, para olhar uma coisa, nossa, eu vou comer isso Cara, diante de um... tem sei lá, um sanduíche e uma salada de frutas, né? Olho para aquele salada de fruta tem muito mais cores, né? O meu povo vai gostar mais. Não, e Mas de aí, vez em se quando eu você como tá em sanduíche. conexão com, Cara, gente, eu sou você um come com prazer. universo. Como é que eu vou, né? Tem seres aqui trabalhando junto Agora, comigo. o mais lindo disso que eu quero compartilhar da minha, né? Tem alguns meses que eu faço isso, que eu converso com o meu povo e nessa conversa aconteceram algumas coisas muito lindas. Quero compartilhar. Primeiro é o seguinte: quando eu estabeleço uma linguagem, uma comunicação com as minhas células, com o meu povo, eles também restabelecem a comunicação comigo. Porque linguagem é feita de duas pessoas, né? Então, de interlocutor, né? E aí, quando eu começo a conversar com o meu povo, eu também começo a compreender um pouco mais quando eles falavam antes comigo. Como que esse povo fala com a gente? Através de sintomas. As nossas células nos avisam que algo não está bem. A linguagem delas, assim, uma dorzinha de cabeça, um cocô que está mais mole, entendeu? Né? Acho que eu preciso tomar mais água, preciso comer melhor. Né? Ok, isso já é um sintoma. Mas teve duas coisas que eu quero compartilhar com vocês, que é muito interessante dessa conversa. De passar realmente a ouvir as células. Eu passei a ouvir mesmo. Pode me chamar de maluco, mas é isso que aconteceu. Um dia eu estava lá já muito avançado nessa conversa, estou lá conversando com elas e falei assim, ó. Meus amores, vocês só comem o que eu como. Vocês só vão passear quando eu levo. Vocês só assistem o que eu assisto. Vocês só dormem quando eu durmo. Imediatamente, elas falaram para mim, você tá equivocado, Vini. A gente não dorme. Eu, hã? Não, a gente trabalha 24 horas por nós. Uau! É como se eu tivesse caído a ficha de que as minhas células trabalham e os seres que me habitam não dormem. Eles trabalham 24 horas por 24 horas, incessantemente. Por isso, né? Primeira paulada que eu recebi de
percepção de consciência. Vocês trabalham o tempo inteiro. Eu não sabia. Honro. Segunda, tô lá conversando com elas e tal, falando lindo, já estava mais avançada ainda. Aí estava aí, falando, meus amorzinhos, né? Nossa, papai tá tão feliz, filhinhas. Chamei elas de filhinhas. Imediatamente ela falou, você não é meu pai. Eu tenho pai e é o mesmo seu. Aquilo foi Somos muito irmãos. contundente. Isso. Por quê? Pode parecer que nesse lugar em que a gente representa hierarquicamente de gestão, eu sou maior que a minha célula. De jeito nenhum. Eu sou igual. Eu só tenho um cargo de gestão, ou seja, minha responsabilidade é maior. Exato. Mas é igual. É igual. Ela tá o trabalho dela, eu também tenho o meu, né? E assim, um estrago feito no nível de gestão causa um estrago um pouco maior. A gente vê aí pelas questões de uma empresa, por exemplo, quando um estrago lá em cima, todo o sistema paga um preço, né? Então, mas uma célula também tem um poder de causar um estrago, né? Uma célula tumoral, por exemplo, A gente vê aí as mata doenças, o corpo, né? por exemplo, né? Então, entenda que, ao mesmo tempo em que eu reconheço a grandeza, eu também tenho que colocar num lugar humilde de reconhecer que eu sou também como as células. E nesse lugar, eu converso com elas num lugar muito igual, sim. Meus amores, vocês sabem que nós temos muito trabalho. Então, se às vezes eu não olho tanto para cá, é porque eu estou tendo muito trabalho aqui. E elas sabem, porque elas também são células. Mas você sabe que uma pessoa me deu uma dica que eu fiquei até muito impressionado. Porque eu falava que aqui nós somos células. Sabe o que ela falou para mim? Ela falou assim, não, Vini, aqui a gente é micróbio também. Eu falei, você sabe que você tem razão. E olha, micróbio, alguns estão preocupados com o ambiente que vive e não querem destruir, querem colaborar. Aluguel, ou seja, eu né? colaboro com o espaço que eu vivo, sabendo que eu não habito destruo aqui, o condomínio. e uns não estão nem aí. E esse equilíbrio, tomara que chegue um momento no planeta em que chegue a 85-15, que eu acho que aí a gente vira o jogo real, né? Isso está, né? Porque nós somos micróbios, nós não somos células, porque as células são estáticas, a maior parte delas. Nós somos micróbios, transeuntes, temporários. Daqui a pouco esse micróbio morre e vem outro. É assim. E aí fez muito sentido para mim. Mas o fato de reconhecer esse meu lugar de gestão aqui me faz recordar de uma lei hermética que me faz o que está em cima é como o que está embaixo. Então, eu também me coloco no lugar de ser um micróbio, né, um ser vivente de um corpo, e eu posso escolher cuidar desse corpo de uma maneira melhor, cuidar da terra e reconhecer que eu sou fruto dela, eu preciso dela para viver, né? Como deve ter algumas bactérias nossas que fazem isso, né? Então, eu achei isso muito lindo. Então, aí, quando você me convidou, eu pensei em trazer isso, porque quando você se apropria dessa consciência, decidir cuidar é muito mais fácil. Porque você tem ajuda. E, cara, peça ajuda. Esse povo está 24 horas por dia a seu serviço. Sabia? Não, Vini, já essa conversa é em outro lugar. Te leva para outro lugar. E aí você começa a agir, olha lá, pequenas ações, eu já falei, quer ver, ó, e pensando no meu filho, as óbvias. Dormir mais cedo, acordar mais cedo, comer orgânico, praticar atividade física, se hidratar bem. Tudo são pequenas ações. Começa por isso, pelo básico. Não vai querer suplementar. Começa pelo, olha, quer arrumar o mundo? Comece pelas suas gavetas, pelo seu ambiente, muda um pouquinho outro, tira um tempero pronto, começa a comer sal integral, sabe? Tira um pouco da gordura vegetal, por exemplo, óleo de soja, margarina. Começa a comer uma gordura de melhor qualidade, né? Azeite, abacate, óleo de coco, porque isso é, sim, um fato que não é balela, né? Isso é fato. Um óleo de coco, por exemplo, é rico em antibióticos naturais e é realmente uma gordura saturada, mas é uma gordura extremamente saudável, né? Então, tem várias coisas. E aí peça uma ajuda, né? Porque, assim, esse conhecimento... tem, né? Até a internet pode, mas eu trabalho com isso. Mas é isso. Esse é meu trabalho. Assim, quando você traz a questão da empresa, né? Isso. E o quanto nós, como gestores, porque até para ficar, né, a gente entrar aqui num processo e ter clareza do que a gente está trazendo como nós, como gestores de uma empresa, estamos nos comportando, né? Então hoje eu estou com vontade de sair, de não ir trabalhar, não vou. O que acontece com essa empresa?
Então, Literalmente, não, eu preciso ir trabalhar porque eu preciso ganhar dinheiro. E como que a gente está se comportando com essa empresa? Então, essa consciência, Vini, e aí, isso lindíssimo, é assim. meio óbvio. Mas é um óbvio diferente, num lugar muito sagrado, porque quando você começa a entrar em contato com isso, naturalmente você tem um patrocínio, não só dos seres que te habitam fisicamente. Você começa a contar com aqueles que eu falei, que, que nós somos frutos deles. Eles sim nos patrocinam, eles sim nos dão um suporte, eles nos ajudam, eles nos orientam, né? E também os de cima. Cara, isso já é. Mas olha, se você não quiser acreditar nisso, tá tudo bem. Você cuida só desses aqui. Que E já. você já tem um Exato. ciclo virtuoso, né? E aí você começa a melhorar a produção de neurotransmissores, sua imunidade melhora, né? Os seus hormônios melhoram, a sua vida melhora, a sua relação melhora, o seu diálogo interno melhora. E óbvio que o diálogo interno também faz melhorar o diálogo externo. Você fica com mais compaixão com o outro que também está cuidando de um planeta inteiro. Ele também tem as demandas dele, ele também tem as pendências para resolver da família dele. Então você olha com mais amor para aquele que ainda não descobriu isso, né? E começa, não é querer salvar o outro, tá? A contagiar, né? É como se a sua água limpa começasse a inspirar outras pessoas a, cara, que é isso que você está fazendo? Eu vejo que você está diferente. E as pessoas chegam para mim e falam, Vini, você tá diferente. Eu falei, cara, eu tenho uns negócios aí, tô fazendo, tipo assim, tô limpando a minha água. E eu uso essa metáfora. Nada impede que eu dê um copo de água para um irmão que está com sede, mas já tem que falar assim, não sou eu que vou fornecer essa água para você, porque Você é essa mina em fonte, né? potencial te habita. E você Você é precisa fonte, fazer isso, você exatamente. é fonte, né? E eu acho que quando você faz isso, né, cada um do seu lugar, no seu trabalho, na empresa, em qualquer lugar, não tem esse negócio assim, a espiritualidade tem que ser. Espiritualidade na Imagina. horizontal, onde você está. Somos todos nós, né? Isso, e tudo, em todos os lugares. Cara, olha, eu vou compartilhar com vocês. Quando isso chegou para mim, eu fiquei muito emocionado e eu reconheci uma revolução. E aí, essa revolução, eu tô caladinho, quietinho, porque ela é grande. E é uma revolução que hoje, no meu propósito na medicina, que eu recebi essa instrução, eu quero trazer consciência para os médicos, né? Porque todas as áreas da sociedade estão adoecidas, especialmente a área médica está adoecida, né? Adoecida no sentido, eu não sei se vocês sabem, né? Os médicos têm 10 anos a menos de expectativa de vida do que a população normal. A Caramba. maior taxa de suicídio são de médicos, isso não é falado, e a maior taxa de drogadição, de alcoolismo e de vício em drogas. Meu Então isso é Deus. muito contundente, ou seja, teoricamente alguém que fala de saúde são os mais adoecidos. E eu entendo porque existe uma pressão muito grande, existe uma distorção da profissão, né? E aí despertar esse olhar, porque já que a gente é procurado por pessoas que estão pedindo ajuda, você virar um consultor de empresas nesse sentido. Eu não vou resolver esse problema, porque eu não sou esse, eu não sou Salvador. Mas olha aqui, cara, estou fazendo uma coisa aqui na minha empresa que está fazendo muito bem. Quem sabe você não tenta aí, por exemplo, tenta comer melhor, tenta dormir mais cedo, tenta acordar mais cedo, né? São pequenas coisas. E é claro, tem suplemento? Tem um tanto de coisa. Mas antes disso, existe um Tem o trabalho a ser simples, né? feito, o simples, o básico e, resumindo, tudo ancorado pelo amor, né? Tem uma frase de um livro, um curso em milagres que eu amo muito, que fala, que é para mim muito simples, mas ela fala assim: existem duas maneiras de viver a vida, ou com medo ou com amor. E aí eles ensinam pra gente num mantra: eu escolho ver com amor, né? E baseado nisso, um segundo momento da intervenção que eu faço com os meus pacientes é a construção do mantra pessoal. Depois que você fala assim, eu sinto muito, agora eu vejo, eu amo, sou grato, você está com algum problema específico, você pode construir um mantra específico para o seu problema, né? Por exemplo, você está com um tumor, está com câncer, uma doença autoimune, em estado de meditação de presença, você próprio encontra um abracadabra, que é uma afirmação que vai direto onde precisa, Uma como chave, frequência uma que frequência vai. que cura. Um exemplo, por exemplo, você está com uma doença autoimune e foi um querido amigo nosso que me inspirou nesse mantra.
uma frequência, eu escolho a vida em todas as minhas partes. Tá entendendo? Depois que você tomou posse, consciência, você pode agir especificamente com um mantra vindo da sua intuição, do seu curandeiro interior, do seu eu superior, dos seus benzedeiros, sei lá, que é muito poderosa. Porque esse primeiro estágio é tomar posse e o segundo é emitir uma frequência onde precisa de cura. Isso, para mim, é uma grande revolução. Vini, eu não tenho... Como é que finaliza tanta consciência, tantos insights? Só gratidão é pouco, em nome de todos, né? Que nos coabitam, né? É muita alegria. Eu poder... como um micróbio. Somos. Eu agradeço. E dizer que sim, habitamos. Somos responsáveis. Só que acima de tudo isso, o que nos une é o amor. Isso. Então, em nome do amor, secreto. Talvez é a forma que eu possa te agradecer por essa conversa por causa dele sagrada. Que eu vim. E agradecer vocês. Somos juntos, né? Seguimos nesse, cada um dentro do seu universo. E eu convido a você, né? A decisão, a ação e o amor. Que decisão, né? Você quer para o seu universo. E assim a gente finaliza essa conversa para lá de especial. Gratidão, Vê.